Olá, alunos, tudo bem? Então, hoje nós estamos iniciando mais uma aula de produção de texto. Sejam bem-vindos. Hoje estamos dando início ao volume 2 do nosso livro, do Sistema Farias Brito. E estamos começando aqui, unidade 3, cujo título dessa unidade é Quando o infográfico é a melhor solução. Então, olha só, coloquei aqui para vocês a página aberta, dupla, para vocês exatamente poderem visualizar o que é um infográfico. Então, veja bem, quando eu tenho um infográfico, o que eu vou ter? Vocês percebam que o título é esse aqui, De olho no ciclone. Entenda como se forma a ventania arrasadora que pode destroçar países e deixar um rastro de milhares de mortes. Então, um infográfico, normalmente, ele parte de qual princípio? Normalmente eu vou ter um assunto que ele é complexo, um assunto que tem muitas informações, muitas vezes até um assunto que ele é científico, é um assunto que apenas aqueles que são especialistas vão ter um bom domínio naquilo, e eu preciso compartilhar com as outras pessoas essas informações. É aí que entra o infográfico. O que vem a ser um infográfico, então? Vocês viram aí, nesse vídeo que eu coloquei aí para vocês no início, as várias formas que existem de infográfico e quais as finalidades que o infográfico tem. Então, a principal finalidade do infográfico é fazer com que ele tenha o sentido de explicação, o sentido de algo que é didático, ok? Então, por exemplo, a formação de um ciclone, como que ele se desenvolve, quais são os procedimentos dele, o que ele é capaz de fazer. Então, tudo isso são informações que são tanto complexas. Se você for perguntar para alguém que entende do assunto, essa pessoa talvez vai ter algum tipo de dificuldade de tornar isso para você claro. E aí, quando você tem um infográfico, o que ele faz? Ele está misturando ali desenhos, imagens, ok? Textos, mapas, tudo no mesmo elemento. E veja aqui, veja que o infográfico normalmente, o que ele faz com você? Ele permite a você estabelecer uma sequência. Você vê que aqui ele está explicando para você. 1, 2, 3, 4, 5. Né? Ele está mostrando para você exatamente uma sequência didática para você entender como que o infográfico funciona. E aqui ele vai colocando outras coisas junto. O mapa, tem mais algumas informações adicionais aqui. E aí, outra coisa bem bacana que o nosso livro trouxe aqui, que eles mostraram aqui como é feito o infográfico. Então, eles criaram um infográfico para mostrar como é que se faz um infográfico. Então, é o infográfico do infográfico. Então, olha só. Para se fazer um infográfico, vai precisar de todos esses profissionais aqui. O editor, que é aquele profissional que vai decidir o assunto do infográfico, ou seja, qual vai ser o tema. O repórter, que é aquele profissional que vai a campo, trazer as informações, entrevistar pessoas. O infografista, que é aquele que produz o infográfico. O detalhe interessante que ele traz aqui é que o infográfico é como se fosse uma narrativa. Ou seja, é como se eu estivesse contando ali uma história. E eu posso, inclusive, fazer infográficos. Se eu decido, por exemplo, contar uma história e eu tenho a dificuldade ali de saber por onde começar e etc., eu posso utilizar um infográfico.
Aí vem o diagramador, né, que é aquele que vai decidir o estilo visual, o que ele vai fazer ali, as cores, enfim, e o ilustrador, aquele que vai pôr os desenhos, as imagens, ok? Aí o que eles fazem? Aí tem a reunião de pauta, que é justamente quando todos eles juntos decidem, apresentam as ideias, aí depois o repórter que vai a campo, né? Como as informações podem ser transformadas em imagens? Aqui, olha só essas perguntas aqui, que são as perguntas-chave da narrativa lá. Quem, o que, quando, onde, como, por quê ou quantos, né? Se eu estiver falando de alguma coisa que é relacionada ao dinheiro. Aí a reunião de edição, depois que eles já colheram as informações, eles vão decidir como organizar essas informações. Ok? Aí depois vem as mãos à obra lá, que é justamente quando o trabalho vai ser caminhado para finalização. Ok? E depois vai para a publicação. Então essas páginas aqui que eu estou só passando rapidamente para vocês aqui, depois vocês vão voltar e vão ler tudo adequadamente, até porque vocês vão precisar disso para responder as questões. O que é importante vocês entenderem, principalmente sobre infográfico e principalmente da nossa disciplina de produção de texto como um todo? Tudo aquilo que nós aprendemos em produção de texto não serve apenas para a produção de texto, serve para todas as matérias como um todo. Então, por exemplo, você está estudando um conteúdo lá em história, em filosofia, em ciências, um conteúdo que é complexo. Vamos supor que você está se preparando para fazer uma prova ou uma apresentação de trabalho, ou mesmo que você assistiu a aula naquele dia e quer reter aquelas informações. Você pode você mesmo fazer um infográfico daquele assunto que você estudou. Utilizar imagens, setas, enfim, desenhos, para você guardar aquele conteúdo. Ok? E nas nossas matérias, na nossa disciplina de produção de texto também, que você pode fazer isso com gêneros textuais que nós estamos trabalhando. Uma outra dica que eu vou dar para vocês aqui, que eu uso até nas minhas aulas. Vocês entram lá no YouTube, digite lá, quer que eu desenhe. Olha só, o quer que eu desenhe, ele uma seção que tem dentro do canal do Descomplica, né, que é um canal que faz preparatório para vestibular e etc. Eles fazem infográficos animados, visuais, para o aluno entender melhor a matéria. A gente vai ver alguns trechinhos de uns aqui. Ó a redação do Enem. Pode ser dividido em introdução, desenvolvimento, conclusão. Esses momentos ou divisões são o mesmo que começo, meio e fim. Para manter sua redação nos trinks, siga as dicas sobre o que fazer e o que não fazer. Então, olha só, o que é interessante no infográfico? Com o contexto tecnológico, é evidente que hoje você vai ter muito mais recursos tecnológicos para fazer isso. Mas você pode fazer um infográfico à mão, né, numa folha 3, que é como aquela folha de almaço sem pauta. Você pode fazer isso na cartolina, pode fazer isso até na folha do seu caderno. E aqui nessa seção do Quer Que Eu Desenhe, eles trazem assuntos diversos. E você vê que tem uma pessoa que está desenhando mesmo, ó, aqui sobre globalização, conteúdo da geografia. Gerou a flexibilização das leis trabalhistas e a abertura de fronteiras. Assim, as empresas ficaram mais soltas para negociar e se expandir. Então, é bem legal você acompanhar esse canal. Aí, uma outra coisa que eu quero mostrar para vocês. Cadê? Aqui, ó. Fui lá no nosso tio Google, deixa eu mostrar aqui. Aí eu fiz essa pesquisa aqui, ó. Site de infográficos. Aí ele mandou essa sugestão aqui, ó. Conheça os sites gratuitos para criar infográficos incríveis. Aí ele tá aqui sugerindo aqui para mim uma série de ferramentas, ó. Canva, Easy, Visua,
Venngage, visualize-me em Infogram. Então, o que eu quero que vocês façam, né? Vocês que... Só a sugestão, tá, gente? Não vai ser tarefa. Só uma dica. Vocês que têm... Os que tiverem aí mais habilidade de mexer com internet, com tecnologia, dá uma mexida, uma fuçada nesse site, vê se você consegue produzir algum infográfico, só de teste, tá? Sugestão. Não é obrigatório. Pra gente ir testando um pouco. O que vocês vão fazer de atividade, na verdade, depois de ler os textos inteiros, vou pedir para vocês responderem algumas questões aqui, ó. Lá na página 15. Tem duas questões na página 15. Depois na página 16. Vamos fazer até a número 3 na página 16. Essas duas da página 15. E depois essas duas na página 16, ok? E como sugestão, dá uma olhada nesse canal aqui e nos programas aqui que tem os sites para baixar infográfico, só para a gente testar, ok? Por hoje é isso, gente. Até a próxima. Boa semana. A gente vai se falando.